Nesta aula a gente vai falar um pouco sobre as orações subordinadas, começando com a primeira delas, que é a oração subordinada substantiva. Oração substantiva não, oração subordinada adverbial, que exerce a função de advérbio dentro da oração. Vocês viram na aula de coesão, coesão por conectores, a tabela das coordenadas, que foi o tema da aula passada, e das orações subordinadas adverbiais, que é o tema dessa aula. Então, você já está vívido, já tem vivência, já colou na sua parede todas as conjunções subordinativas adverbiais, você já decorou os 9 tipos delas, causais, consecutivas, comparativas, finais. Agora, a gente vai partir para a mera classificação sintática. Vamos começar aqui com as causais, que você sabe que imprime uma ideia de quê, pessoal? De causa. Já que entrou na seção errada, ficou para assistir o filme. A gente tem um conector já que, uma vez que, já que, porque. Esses conectores dão uma ideia de quê, pessoal? De causa. Ou seja, é porque entrou na seção errada que ficou para assistir ao filme. Senão não teria saído. Já que entrou, uma vez que, porque entrou aqui, vai ficar para assistir ao filme. Então, o já que imprime uma ideia de causa. Então, eu vou cortar aqui, antes da vírgula, e vou colocar a oração subordinada adverbial, causal. A diferença das subordinadas para as coordenadas é porque aqui eu não tenho oração coordenada. Sempre que eu classificar de oração causal, a próxima será chamada de OP. O que é uma OP? Oração principal. Então, as subordinadas sempre vão se ligar a uma oração principal. Resumindo, se um elemento der ideia de causa, tiver um conector causal, você já recebe 3 classificações. OSS, oração subordinada. Aqui não é OSS, não. Deixa eu ver se na apostila de vocês está OSS. OSS causal. Gente, corrige isso aí, por gentileza. Em todas, bicho. Tá OSS e OSS. É oração subordinada. Tira esse terceiro S. Esse segundo S, perdão. OSA. OSA. É oração subordinada adverbial. É OSA. Não é OSS, não. OSS é a substantiva. Eu errei. Bote aí. OSA. Oração subordinada adverbial. Se eu tiver uma ideia de causa, automaticamente tu já recebe essas 3 classificações. Oração subordinada adverbial. Da ideia de causa, vai ser causal. Você já decorou esses conectores, gente? Já que, uma vez que, porque. Dá uma olhadinha lá na tabela que a gente fez na aula de coesão. Aqui eu estou revisando os conectores aí, já que, uma vez que, porque, tanto mais que, na medida em que é a minha preferida, por aí vai. A filha cochilou uma vez que só pode ser causal, o pai estava na sala. Então, a filha cochilou, a conjunção sempre fica com a segunda oração, O-P-O-S-A, causal. Ou seja, é porque o pai estava na sala que ela cochilou, ela se sentiu segura. Não, meu pai está na sala, então eu posso cochilar aqui em paz. Não é verdade? Sim? Beleza. Você notou que nesse item 2 eu não tenho uma vírgula. Por que eu não tenho uma vírgula? Porque essa oração, que tem valor de advérbio, está na sua ordem natural. Você notou que o já que aqui, uma vez que, vem no final da oração, ou seja, ela está encerrando. Toda essa oração aqui, subordinada adverbial causal, ela tem valor de um advérbio. Na ordem direta, que eu vou ter sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial, a gente vai falar isso na aula de pontuação, o adjunto adverbial, ele deve ficar lá no final da oração. Quando ele vem no final da oração, dispensa a vírgula. Não é aconselhável colocar uma vírgula em um advérbio que esteja no final desta oração. Por isso que não tem vírgula aqui, a vírgula é super desaconselhável. Essa vírgula aqui está de forma obrigatória, porque está marcando um deslocamento de uma oração adverbial. Marcando o deslocamento de oração adverbial.
Vitor, eu não tenho que ver o tamanho para saber se é obrigatório ou não? Tenho não. Quando ela for oracional, pode até ter uma só palavra. Se for uma oração adverbial que estiver deslocada, não existe tamanho, a vírgula será obrigatória. Ok? Não comeu cuscuz com queijo, porque está de regime. O fato de estar de regime é a causa de não comer cuscuz. Oração subordinada adverbial causal. Aqui eu tenho minha oração principal. No item 3 tem essa vírgula aí? Não tem, eu botei uma vírgula. Vício, essa vírgula é proibida. Tudo bem? Porque é uma oração adverbial causal que está na sua ordem direta. Não posso ir hoje, tanto mais que. Fica ligado nessa conjunção preferida da banca e Decan. Tanto mais que é preferida porque não é utilizada aqui no Brasil. Tanto mais que denota a ideia de causa, ou seja, é porque o filho está doente que eu não posso ir hoje. Oração subordinada adverbial causal transmite a ideia de causa, é por causa do filho doente que não pode ir hoje, eu tenho minha oração principal. Como o contrato não foi renovado, decidiu mudar de empresa. OP, OSA causal. Vitor, por que ela é causal? Veja, é porque o contrato não foi renovado que decidiu mudar de empresa. Toma cuidado com esse como, porque ele é o que tem mais funções dentro da gramática. O como pode ser causal, geralmente quando ele vem no início de frase. Ele pode ser conformativo, quando transmite ideia de orientação, conforme anunciou o jornal, como anunciou o jornal. Ele pode ser comparativo, Vitor é mais alto, Vitor é tão alto como eu, elemento comparativo, e ele pode ser também aditivo. Não só o rapaz, como também você foram aprovados no concurso, o como aditivo. Então, antes de você classificar o como, candidato, procure entender o sentido entre as frases. Se ele vem inverso, começando a frase, geralmente ele é causal, mas pode ser também conformativo. Conforme o contrato, como o contrato... Não tem como ser aqui conformativo. Como avisou o Jornal Nacional, vai chover hoje. Como avisou, conforme, segundo, consoante, o jornal avisou. Tudo bem? Outra coisa, antes da gente partir para essa última aqui, eu tenho que falar sobre... Deixa eu responder logo essa. Eu vou já falar sobre o se. Por ter chegado atrasada, não pôde, com acento, porque é acento diferencial, o verbo poder no passado, né? Por ter chegado atrasada, não pôde entrar na palestra. Você veja que isso aqui dá a ideia de causa, não é verdade, gente? Dá a ideia de causa. Você sabe que tem verbo ter chegado, mas você não encontra uma conjunção. Sempre que uma oração transmite causa, consequência, finalidade, principalmente as finais, e nela não houver uma conjunção, pode ter certeza que está reduzida. O que é uma oração reduzida? Calma. Chego já lá. Eu vou chamar de oração subordinada adverbial porque eu tenho um verbo e transmite uma ideia de quê? De causa. Pronto. Eu pararia aqui, como foram as outras, quando as outras possuem conector, elas são chamadas de desenvolvidas. Desenvolvidas. O que é uma desenvolvida? Só porque tem uma conjunção. As pessoas não colocam oração subordinada adverbial causal desenvolvida, mas ela é desenvolvida porque tem conjunção. Quando ela transmite uma ideia causal, consecutiva, final e não possuir conjunção, ela vai ser reduzida. Então, oração subordinada adverbial causal reduzida, aí você vê qual é a forma do verbo. Ado é terminado em quê? Ter chegado. Hein?
É particípio. Só que você vai olhar para esse verbo aqui, ó. É para o anterior. É o auxiliar que me interessa. Então, reduzida de infinitivo. Reduzida de infinitivo. Aí o menino se assusta. Oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Como é que eu vou decorar toda essa jossa, Vitor? É simples. Se você sabe essa primeira parte aqui, é só você julgar se ela tem conector ou não. Se ela não tiver conector, ela vai ser reduzida. Se houver uma locução verbal, a reduzida será do verbo auxiliar. Tudo bem? Aqui é a minha oração principal. Beleza? Antes da gente passar para a próxima, candidato, eu tenho que falar com vocês sobre o uso do se, que não está no material de vocês, mas a gente já tinha falado uma vez em uma aula anterior. O se, para ser condicional, como a gente vai falar daqui a pouco no se condicional, ele exige um verbo no futuro do subjuntivo ou no pretérito imperfeito subjuntivo. Eu já falei isso aqui em aulas anteriores. Caso a banca troque esse como pelo se, veja aqui, ó. Se o contrato não foi renovado, decidiu mudar de empresa. Esse se vai exigir um verbo terminado em AR, R ou IR, ou um verbo terminado em SSE. Você está vendo aqui, foi renovado. Não tem nenhuma terminação em AR, R ou IR e nem tem uma terminação em SSE. Pode esquecer, esse se não vai ser causal, não. Desculpa, esse se não vai ser condicional, não. Para ser condicional, ele exige essas duas etapas. Como não tem, o se aqui, ele continua sendo uma causal. O se condicional exige futuro do subjuntivo ou pretérito imperfeito subjuntivo. Se não houver, por exemplo, foi é pretérito perfeito do indicativo, o que é que acontece com isso? Ele vai ser causal. O se precisa de um verbo no subjuntivo para ser condicional, tá bom? Nas consecutivas, elas transmitem a ideia de consequência. Beleza? As consequências, as consecutivas, sempre estão ao lado das causais. Toda consecutiva se alia a uma oração causal. Qual é a diferença entre elas? Você vai classificar apenas aquela que tiver o conector. É com o conector que me interessa a classificação. Veja aqui na consecutiva. Ele fala tão alto que não precisa de microfone. Esse conector que é um conector consecutivo, se alia aos seus ajudantes. Tão, tal, tamanho, mais o que? Isso a gente chama de conector correlato. Ele se associa a esses advérbios de intensidade, tão, tal e tamanho, que intensificam o adjetivo para dar uma ideia de consequência. Isso não quer dizer que todo conector correlato vai ser consecutivo. Você tem que avaliar o sentido, viu? Ele fala tão alto, ou seja, o fato de ele falar tão alto gerou o que como consequência? Não precisar de microfone. Oração subordinada adverbial consecutiva. Logo, isso aqui vai ser uma oração principal. Isso aqui não é conector. Ele faz parte de um reforço para dar uma ideia de consequência. É apenas esse que é uma conjunção consecutiva iniciando uma oração subordinada adverbial consecutiva. Perdi o ônibus da faculdade, de modo que é a minha conjunção consecutiva, ela lida com a ideia de consequência. Eu vou ter aqui a minha oração principal, oração subordinada adverbial consecutiva. Tá bom? Ele é de tamanha capacidade que a todos encanta. Ou seja, olha o advérbio de intensidade aqui. De tamanha capacidade, de muita capacidade, que a todos encanta. Eu só tenho um conector, que é o quê? Oração subordinada adverbial consecutiva. Logo, aqui vai ser a minha OP. Lembrando que todas essas possuem conector, são chamadas de desenvolvidas. Quando não tiver um conector,
ela vai ser o que, gente? Reduzida. Gritou até ficar sem voz. Gritou até ficar sem voz. Oração principal. Ficar sem voz é a minha consequência. Então, não tem conector, mas tem verbo. Oração subordinada adverbial consecutiva. Pode procurar até uma preposição, não é uma conjunção. Ficar está no infinitivo, reduzida de infinitivo. Tá bom? Essas reduzidas aqui são as coisas mais fáceis, gente. É só verificar se existe conector na oração, tá bom? As consecutivas são bastante conhecidas por seus conectores correlatos, tão, tal, tamanho, somado ao quê? Como eu disse para vocês, tem que avaliar o sentido. Veja uma armadilha que a banca cobrou uma vez. Rapaz tão bom que sou, fui reprovado. Preste atenção. Tão, advérbio que está intensificando o advérbio bom, associado ao quê? Veja que aqui eu não tenho uma oração consecutiva. Não tenho. Sabe por quê? Porque aqui não é uma oração. Rapaz tão bom. Não é uma oração para isso aqui ser uma consequência. Tudo isso aqui até a vírgula é que é uma oração. Só tem um verbo, bicho. Rapaz tão bom que sou. Veja, tão bom não é a causa para que sou ser uma consequência. Me diga, que sou é uma consequência? É uma consequência de ser bom? Ah, ser bom, a consequência é eu ser. Oi? Eu não tenho ideia aqui de consequência, candidato. Isso aqui é uma armadilha boa. Rapaz tão bom que sou, fui reprovado. Isso aqui é uma adversativa. O rapaz é bom, mas foi reprovado. Não tem conector. Então, como é que eu vou classificar isso aqui? Oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética. O sentido dela é de adversativa, mas ambas não possuem conector, a vírgula apenas separando, eu tenho uma assindética. Vitor, e o que é esse que? Pense um pouco. Rapaz tão bom que sou, isso aqui, gente, é uma partícula expletiva de realce. Eu, reconstruindo a frase, é porque ela está toda na ordem direta. Eu, ou então, porque aqui o sujeito está elíptico, né? Ficaria como aqui, ó. Usando os mesmos tempos sem acrescentar. Sou um bom rapaz. Um bom rapaz é meu predicativo do sujeito. Aqui é um verbo de ligação e o sujeito está oculto. Rapaz tão bom que sou. Sou um bom rapaz. O tão e o que são dois elementos expletivos que, se retirados, não causam nenhum problema ao texto. Agora me diga, para você chamar isso aqui de partícula expletiva de realce, vai demorar um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os tipos de que na próxima aula. Então, ó, já vai aprendendo os tipos de que aqui. Esse que faz parte de uma conjunção consecutiva. O que, conjunção consecutiva. O que, conjunção consecutiva. O que aqui já é expletivo. Já as concessivas, elas são irmãs lá das adversativas que possuem semântica idêntica. Elas sempre vão ligar uma ideia de contraste, vão lhe dar uma ideia de adversidade, uma ideia de oposição. O que manda aqui é que você decore tanto os conectores coordenados adversativos e os concessivos para você não fazer confusão. Na apostila de vocês eu fiz o comparativo, fiz não. Mas você pode voltar lá na tabela para você conferir, tá? O mais, o porém, o entretanto, todavia são adversativos. E nós temos aqui o embora, o que mais? Embora, apesar de, ainda que, por mais que. Uma coisa para você observar, para você bater o martelo e dizer que é concessiva, é você inverter as frases. As adversativas não permitem inversão. Por exemplo, eu tenho duas orações aqui, aí tem a conjunção, por exemplo, embora. Embora está ligando oposição adversativa ou concessiva. Inverte.
Coloca toda essa oração para o início da frase. Se fizer sentido, ela é concessiva. Caso não faça sentido, ela vai ser adversativa. Portanto, frases começando com o porém, o mais, o entretanto, todavia, não vai acontecer. Embora soubesse do ocorrido, ficou em silêncio. Pensa aí no depoimento, você sabendo onde o Lázaro está, né? Que a gente vive no momento aqui da caçada ao Lázaro. Embora soubesse do ocorrido, ficou em silêncio. Não deveria. Liga fatos de oposição. Vai ser o quê? Concessivo ou adversativo? Se ele está começando a frase, não pode ser adversativo. Então, eu vou ter aqui uma OSA concessiva, tá bom? As adversativas podem começar a frase, gente, se dentro de um texto a oração anterior se opuser a ela, tá? Ela pode, mas dentro de um texto. Então aqui eu tenho minha OP, minha oração principal. Farei o contrato mesmo que existam erros, mesmo que conector concessivo você decorou, não tem vírgula porque tem função adverbial, essa vírgula marca o deslocamento dessa oração. Mesmo que existam erros, farei o contrato. Se existem erros, o normal é que você não faça o contrato. Mas mesmo que existam erros, farei o contrato, liga a ideia de oposição, oração subordinada adverbial, que concessiva. Vou ter aqui minha OP. Em que pese, bicho, essa aqui é a minha preferida. Em que pese, conector concessivo comum lá em Portugal. Em que pese sempre vai dar uma ideia de adversidade. Mesmo em que pese te deixar, ou seja, mesmo que eu sofra deixar você, vou fazer de bom grado. Liga ideias de oposição, iniciando a frase OSA concessiva. Eu vou ter aqui a minha oração principal. Os preços não aumentaram, conquanto, toma cuidado com conquanto, que ela não é comum aqui no Brasil. Preste atenção na sua parônima, conquanto e porquanto. Conquanto C de concessiva, porquanto P de porquê. É uma causal. Concessiva C de concessiva. Conquanto oposição, porquanto causa. Então, oração subordinada adverbial concessiva, porque lida a oposição. Você veja, mesmo o país atravessando uma crise, os preços não aumentaram. Não é o nosso caso, mas a da frase apenas, né? Uma hipótese aqui no caso. E aqui vai ser a minha OP. Sem saber nada de você, eu acredito na sua honestidade. Sem saber nada de você, tem um verbo, né? Da ideia de oposição. Oração subordinada adverbial concessiva. Note que eu não tenho conector e o verbo está em uma forma nominal. Ela vai estar reduzida de quê? De infinitivo. Essas quatro são desenvolvidas e a última, por não ter conector, reduzida, forma nominal do infinitivo. Ok? Nas condicionais, bastante básico, imprime uma ideia de condição. Tá lembrado lá do se, né? O se, para ser condicional, ele exige um verbo no subjuntivo. Contanto que, não confunde com conquanto, contanto que leves seu irmão, irás à festa. Qual é a condição de você ir à festa? Levar o seu irmão. Oração subordinada adverbial condicional. E aqui eu tenho a minha oração principal. Se ele cumpriu o acordo, o que é que tem aí no final? Se ele cumpriu o acordo, seguiremos o projeto. Se ele cumprir, condição, oração subordinada adverbial condicional. Com o se eu sempre confiro se o verbo está no subjuntivo, está. Aqui é futuro do subjuntivo, aqui não é infinitivo. É só olhar se o verbo termina em AR, ER ou IR depois. Então eu vou ter um se condicional. Caso não saia, eu te pego às 18. É a minha condição. E aqui vai ser a minha oração principal. Toma cuidado, porque o caso e o se são conjunções irmãs, são cognatas.
Como a Banca IDECAN adora pedir para você reescrever a frase, trocar uma conjunção pela outra não é possível sem fazer ajustes nas frases. Caso eu peça para trocar o se pelo caso aqui, você diria o quê? Bota a palavra caso aqui, vai lá. Caso ele cumprir, não dá certo. É o se que exige o futuro do subjuntivo. Caso ele cumprisse, o caso exige o verbo geralmente no pretérito imperfeito. Então, caso ele cumpra ou caso ele cumprisse, beleza? O caso não aceita futuro do subjuntivo. Então, o se pode ser trocado pelo caso se houver ajustes nas flexões verbais. Não é simplesmente trocar, pegar um e colocar lá no outro, não. Fique atento. Sem arrumar o quarto, não irás ao cinema. Sem arrumar, cadê a conjunção? Aqui não é o se, aqui é uma preposição, sem. Não tem. Então eu vou ter oração subordinada adverbial condicional. Se ela não tem conjunção, ela é reduzida de quê? Arrumar. Então, reduzida de infinitivo. É porque aqui está no infinitivo pessoal. Mais fáceis. Transmitem uma ideia de comparação. Veja, o celular era tão bom que se vale também de conectores correlatos. Toma cuidado para não confundir com a consecutiva, viu? O celular era tão bom quanto o antigo era. Então, o conector comparativo é apenas o quanto. Oração subordinada adverbial comparativa está fazendo uma comparação entre um celular novo, possivelmente, com um antigo. Então, o quanto é comparativo. Ele era tão feliz como um dia de sol. Você está vendo o como aqui, transmitindo uma ideia de comparação. Lembrando que o como possui, na verdade, várias faces. Analisando o sentido, está fazendo uma comparação entre a sua felicidade, que é a minha oração principal, com uma oração subordinada adverbial comparativa. Note que aqui eu tenho um verbo subentendido, né? Ele era tão feliz como um dia de sol é. Na verdade, tem um verbo subentendido aqui. João voltou para casa como se fosse um trem, do mesmo jeito de um trem. Está fazendo uma comparação entre a rapidez dele com a rapidez de um trem. Oração subordinada adverbial comparativa. E aqui eu tenho a minha oração principal. Nas conformativas, que passam uma orientação de como se deve fazer alguma coisa, eu tenho como a TV anunciou, como, ou ele é causal ou ele é conformativo. Está passando uma orientação, né? Ele passa a autoria do que se disse para outra pessoa, como a TV anunciou, haverá sorteio. Oração principal, oração subordinada adverbial, o que, gente, aqui? Conformativa. Fiz um bolo conforme a receita ensinou. Mais uma vez, eu tenho um verbo aqui subentendido, conforme, consoante, segundo, de acordo com. Passa a orientação do que se disse. Se o bolo ficar ruim, foi culpa da receita, né, gente? Então, eu passo a autoria do que se disse para outra pessoa e também conformativa. E também os seus méritos, né? Conformativa. Nas finais, tem um aspecto bem interessante aqui na final, daqui a pouco eu explico. Veja só. Todos se esforçaram muito para que tudo desse certo, com a finalidade, com o objetivo. As finais transmitem essa ideia de objetivo, finalidade, para que alguma coisa foi feita. OP, oração subordinada adverbial, que é aqui, candidato, final. É a finalidade para que tudo desse certo. A aluna estudou a fim de que? Tudo isso é a conjunção, tomando cuidado que esse a fim é separado, né? O a fim, quando denotar finalidade, ele é separado. Quando denotar semelhança, afinidade, né? Nós temos características afins, aí vai ser junto.
Então, o afim separado, a fim de que, transmite uma ideia de finalidade, objetivo. Oração subordinada adverbial que? Final. A maioria das orações finais são reduzidas de infinitivo. No dia a dia é muito comum que eu use uma adverbial final reduzida de infinitivo. Veja essa frase bastante comum nos dias de hoje. Force a tampa com que finalidade? Para abrir. Para abrir, com o objetivo de abrir. Para é uma preposição, não é uma conjunção. Se isso aqui tem verbo e possui finalidade, oração subordinada adverbial final, sem conjunção reduzida, de que ela está reduzida? De infinitivo. A maioria das finais são reduzidas de infinitivo, beleza? Já nas orações subordinadas adverbiais temporais, transmitem uma ideia de quê, gente? De tempo. Quando você chegar, verifique os arquivos. Verifique os arquivos quando, gente? Quando você chegar. Oração subordinada adverbial temporal. E aqui vai ser minha oração principal. Vitor, ela vai estar reduzida de infinitivo? Óbvio que não. Qual é a condição de ela estar reduzida de infinitivo? Não possuir conjunção. Aqui é uma conjunção temporal. Ah, Vitor, mas o verbo está no infinitivo. Suas ventas, que aqui está no infinitivo. Isso aqui é futuro do subjuntivo, que vem depois das conjunções se, quando, caso. Dá para entender? Se uma palavra terminada em AR, ER ou IR vier depois de quando, caso, vai ser futuro do subjuntivo. Não diz que isso aqui é infinitivo, não. Esse verbo está flexionado, viu? Mal entrei na sala, senti o mau cheiro. Mal, quando, aqui não é um advérbio, não. Aqui é uma conjunção adverbial que dá uma ideia de tempo. Oração subordinada adverbial temporal, né? Quando entrei na sala, ao entrar na sala, senti o mau cheiro. Aqui é a minha oração principal. Agora aqui sim, ó. Chegando em casa, vírgula, o telefone tocou. Note que eu não tenho conjunção aqui não. Claro, não tem conjunção e tem verbo, eu vou ter uma oração subordinada adverbial temporal. Você note que aqui não tem nenhuma conjunção e ela está reduzida de gerúndio. Nessa última aqui, ela vai ser de origem proporcional. Proporcional dá uma ideia de simultaneidade, duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Quanto mais você bebia, mais embriagada sentia. Quanto mais, quanto mais menos. Isso aqui é um apoio, isso aqui não é uma conjunção. Oração subordinada adverbial proporcional e aqui vai ser minha oração principal. Ela preparava o almoço, conjunção mais conhecida do mundo, com a crase aqui obrigatória. Veja que ela preparava o almoço no mesmo momento que assistia o quê? TV. Fatos que acontecem simultâneos. Oração subordinada adverbial proporcional. Claro que essa aqui vai ser a minha OP. Beleza? Nas orações subordinadas substantivas não tem sentido, ela é vazia de significação. O que cabe aqui, candidato, nas substantivas é a prática e você seguir o passo a passo para você não errar nenhuma subordinada substantiva. Primeiro, você tem que ter uma classificação geral da substantiva, que a gente aconselha que você troque pela palavra isso. Veja aqui, ó. É imprescindível isso, é imprescindível isso, é imprescindível isso. Desculpa, Vitor sabia isso, o melhor é isso, ela perguntou isso. Consegue compreender isso aqui? Quando o elemento der para trocar pela palavra isso, nós vamos ter uma oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva. As orações subordinadas substantivas, todas essas aqui são orações principais. Eu não vou colocar nada não, tá bom? OP, OP, OP e OP.
Você está identificando 3 classificações de oração subordinada substantiva porque trocou pela palavra isso. Compreendeu? Se o elemento que você trocou pela palavra isso iniciar pelas conjunções que e se, nós vamos ter o que sendo classificado como uma CI, uma conjunção integrante. Se ela não é acompanhada do que nem o se, o como, que é um pronome indefinido, quanto indefinido, quem indefinido, todos esses pronomes que são chamados de pronomes indefinidos não iniciam, aliás, iniciam uma oração substantiva que vai ser chamada de justaposta. Por que elas são justapostas? Porque elas não são iniciadas por uma conjunção integrante. Então, revisando aqui para vocês, dá para trocar pela palavra isso, é uma OSS. Se iniciar pelas conjunções que e se, serão conjunções integrantes. Se não iniciar, será pronome indefinido. Vai ser uma oração justaposta, tá bom? Toma cuidado que às vezes a banca IDECAM adora grifar apenas o que e dizer que ele seria um objeto direto. Pensou, se isso aqui fosse uma objetiva direta, ela grifaria o que e perguntaria o que exerce a função de objeto direto. Mentira! O que, como conjunção integrante, é vazio de classificação sintática. Ele inicia um elemento que é um objeto direto. Consegue entender? Conjunções integrantes não exercem função sintática. Eu não sei se está aí, se não tiver, coloque. Você aprendeu a técnica, revisou a técnica de trocar pela palavra isso, mas tem uma pequena exceção. Veja esses 3 casos que está lá na página 171. Virgem Maria, olha o 171. Se esse elemento der para trocar pela palavra isso, você tem que tomar uma precaução. Tenho isso e tenho isso. Todos esses elementos aqui dá para trocar pela palavra isso. O que pensaria que isso aqui seria 3 orações subordinadas substantivas. Mentira. Sempre que antes dele eu tiver o verbo ter ou haver, mais que seguido de verbo no infinitivo. Ah, Vitor, eu tenho que decorar tudo isso? Tem, isso é um problema seu, eu estou passando a regra. Decore, pare de me xingar aí em casa, pare de você se lamentar, você não é perdedor. Se você chegou até aqui, você é vencedor. Verbo ter ou haver, mais infinitivo, esse que vai ser uma preposição acidental. Preposição acidental. Ai, por que? Não interessa o porquê. É uma preposição acidental sempre que tiver ter ou haver, mais que, mais verbo no infinitivo. Lá não vai perguntar o porquê, não. Ah, Vitor, eu posso trocar só pelo de? Não. Dá erro. Já fiz o teste. Às vezes trocar só pelo de, tenho de estudar, tenho de lembrar. Há casos que não dá certo. Aprende ter ou haver, mais que, mais verbo de infinitivo. Nós temos uma preposição acidental. Depois que eu te passei isso aqui, como identificar as 3 partes iniciais das substantivas, a gente parte para a primeira classificação, a quarta, na verdade, né? OSS, falta a 4ª classificação. Eu não tenho tanto problema nisso, candidato. Eu só tenho problema na primeira. As outras são muito básicas. A primeira, que é chamada de subjetiva. É por isso que a gente tem muitos exemplos para a subjetiva. As outras, mamão com açúcar, você tira de letras. Vamos lá? Tira de letra, né? A subjetiva exerce a função de sujeito da oração. Vamos fazer aqui armar nosso esquema. É fundamental que você aprenda. É fundamental isso, OSS, eu tenho minha oração principal. O que vai ser minha conjunção integrante e vazia de significado, sem exercer função sintática. Beleza.
Eu pretendo saber qual é a quarta classificação dessa substantiva. Primeiro passo, eu tenho que descartar a subjetiva. Como é que eu descarto? Tá um passo a passo para vocês aí. Veja o item 2, que eu já troquei pela palavra isso, né? Veja se há sujeito expresso na OP. Quem é o verbo da oração principal? É. Veja que não tem sujeito expresso, tipo ele é fundamental, a menina é fundamental, não tem. Não tem sujeito expresso e o verbo está na terceira pessoa do singular. Tem que ser singular. Terceira pessoa do singular sem sujeito expresso. Como não existe sujeito expresso e o verbo está na terceira pessoa do singular, automaticamente essa vai ser chamada de subjetiva. Ah, Vitor, por quê? Faz esse esquema que você tem um resultado fixo. Terceira pessoa do singular, sem sujeito expresso, eu vou ter aqui uma subjetiva. O que quer dizer uma subjetiva? Toda essa oração exerce a função de sujeito desse é. Meu Deus do céu. Quem é o sujeito desse verbo ser? Que você aprenda. Que você aprenda é o sujeito desse verbo ser na oração. Às vezes a banca pode perguntar só isso. Quem é o sujeito desse verbo? É um sujeito oracional. É necessário que todos realizem a inscrição. É necessário isso. OSS, OP. Tenho que descartar a subjetiva e olhei para o verbo da OP. Está na terceira pessoa do singular, portanto, terceira pessoa do singular sem sujeito expresso. O que me leva a classificar essa aqui como subjetiva. Consta quanto você compareceu. Consta isso. Ó, gente, aqui é uma conjunção integrante. Consta isso. Consta isso. OSS, oração principal. O quanto não é uma conjunção integrante. Então, aqui eu vou ter uma oração justaposta, que é um pronome indefinido. Então, consta está na terceira pessoa do singular, sem sujeito expresso. Então, essa aqui vai ser a minha subjetiva. Quando eu chamo uma oração de subjetiva, quero dizer que ela é o sujeito oracional desse verbo. Pensaram que você era idiota. Pensaram isso. OSS. Olhei para o verbo da oração principal que está na terceira pessoa sem sujeito expresso. Só que está na terceira do plural. A regra é terceira do singular. Como está na terceira do plural, essa aqui não vai ser subjetiva. Quem é o sujeito de pensar quando está na terceira do plural? Sujeito indeterminado. Se o sujeito indeterminado, isso aqui não pode ser uma subjetiva porque não vai exercer a função de sujeito. E agora, Vitor, quando eu descarto a subjetiva? Parte para a classificação dessa oração. Classifica. Quem pensa, pensa algo. VTD. Eu pensei o quê? Que você era idiota. Pode pensar em que também, viu? Mas não tem a preposição. VTD. Objetiva direta. Você notou que quando eu descarto a subjetiva, você classifica a transitividade do verbo, bicho, que está no jeito. Preciso que você trabalhe. Preciso disso. Preciso disso. OSS, OP. Não tem sujeito expresso, mas está na primeira do singular. Primeira, eu preciso. Qual é a chance disso aqui ser uma subjetiva? Zero. Isso aqui não vai ser uma subjetiva nunca. E tem que estar na terceira do singular. Classifica o verbo. O verbo precisar é VTI. Então aqui eu vou ter uma objetiva indireta com preposição subentendida de. Muitos autores divergem. Vitor, se não tem preposição. Rocha Lima diz que isso aqui vai ser uma objetiva direta na ausência da preposição. Evanildo Bechara, Napoleão Mendes de Almeida, quase todos os outros autores dizem, mesmo que não haja preposição,
vai ser uma objetiva indireta. Portanto, eu vou classificar aqui na maioria das pessoas. Pensaste nisso, é o verbo pensar. Quem pensa, pensa algo ou pensa em algo. Então, é possível eu dizer que aqui é um verbo VTD. Pensaste nisso, OSS. Você notou que o verbo pensar não está na terceira do singular, está na segunda. É pensaste tu. Aqui o sujeito está oculto, é tu, sujeito simples oculto. Se tem sujeito, isso aqui não vai ser uma objetiva. Classifico a transitividade do verbo. VTD, OD. Você percebeu que o desafio é classificar a subjetiva. Quando eu descarto a subjetiva, você parte para a classificação da transitividade do verbo. Tá bom? No terceiro passo, tem aí se o verbo for acompanhado do se. Isso aqui é uma preferida da banca e decan. Se ele for acompanhado do se, alguns cuidados devem ter. Note, exigiu-se isso. OSS, OP. Você notou que o verbo exigir está na terceira do singular. Ah, Vitor, terceira do singular, então a próxima vai ser o sujeito. Calma, vai com calma. Terceira do singular, se tiver acompanhado do se, eu tenho que classificar a transitividade desse verbo. Não dá para simplesmente classificar de subjetiva, não. Vamos lá, quem exige, exige algo. O verbo é VTD, o se vai ser minha PA. Você sabe quando tem essa estrutura qual é o resultado. Se eu tenho um verbo transitivo direto e eu tenho uma PA, eu vou ter aqui um sujeito paciente. Então, sim, isso aqui é uma OSS subjetiva. Se o verbo vier acompanhado do se, não basta apenas se basear na terceira do singular. Quer ver? Precisa-se que o protocolo seja seguido. Aqui precisa-se disso, né? OSS, terceira do singular. O que levaria a crer que isso aqui seria uma subjetiva, mas não. Se estiver acompanhado do se, você precisa classificar a transitividade do verbo. Quem precisa? Precisa de VTI, o se, não pode ser PA, porque o se, como partícula passivadora, tem que ter um VTD, índice de indeterminação do sujeito, ou seja, o sujeito é indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, não posso dizer que isso aqui é o sujeito. Isso aqui vai ser o quê? VTI. Se eu descarto a subjetiva, classifica a transitividade do verbo. Se eu tenho um VTI, aqui vai ser uma OI. Revisando tudo, OSS dá para trocar pela palavra isso. Sigo aí para ser a subjetiva, que eu tenho que descartar a subjetiva. Quais são? Verificar se na OP está na terceira do singular sem sujeito expresso. Se tiver acompanhado do se, classifica a transitividade desse se. Na letra B, que tem aí, eu não vou para a lousa porque é mais básica, letra B e letra C, você acompanha comigo na apostila quando disse, ó, o prefeito disse isso, o prefeito disse isso, que o prazo será prorrogado, OSS. A OP é o prefeito disse. Note que esse verbo aí possui um sujeito, que é o prefeito. Se tem sujeito expresso, não vai ser subjetiva. Aí eu classifico só a transitividade do verbo. Quem diz, diz algo. Portanto, que o prazo será prorrogado é a minha objetiva direta. Deu para perceber? Sim? Veja o exemplo de número 2 aí, candidato. Note, o número 2. O professor pediu aos alunos isso. O professor pediu isso. Isso o quê? Que entrassem. Notou que a oração principal, que é o professor pediu, você tem aí um sujeito expresso? Me diz, qual é a chance de eu ter aí uma subjetiva? 0.
Se tem sujeito explícito na primeira, na oração principal, basta apenas classificar a transitividade desse verbo. Quem diz, diz algo. O que foi que ele disse? Que entrassem. Então, que entrassem é a minha oração subordinada substantiva, objetiva, direta, e aos alunos é o meu objeto indireto. Então, o verbo é VTDI. No item 2, o mesmo jeito. Clayton precisou disso. OSS, como tem sujeito expresso na OP, que é Clayton, nós temos aí uma objetiva indireta, porque o verbo é transitivo indireto. Os gestores necessitaram disso. Disso o quê? De que voltemos logo. Então, eu vou ter os gestores como sujeito simples. Os gestores necessitaram minha oração principal, de que voltemos logo, oração subordinada substantiva objetiva indireta. Deu para perceber? Se eu descartar a subjetiva, classifico apenas a transitividade do verbo. Na predicativa, como eu disse para você, se você anula a subjetiva, parte para a classificação do verbo. O problema é isso, ou esse sujeito da OP, que tem aqui, né? OSS, porque trocou por isso. Se o verbo da oração principal tem sujeito, eu já descarto a subjetiva. Parto para a classificação do verbo. É um verbo de ligação, aqui vai ser uma predicativa. Olha, bicho, a subjetiva é que dá trabalho. Quando você descarta a subjetiva, classifica o verbo. O seu sonho era esse ou era isso. Deu para trocar por isso OSS, OP. Notou que o verbo da OP possui sujeito expresso? Descartei a subjetiva, classifico o verbo. Verbo ser, predicativa. Tudo bem? Gente, essa próxima aqui, que são as completivas nominais, sempre serão preposicionados. Aqui eu não tenho aquela opção de tirar a preposição. Note, tenho convicção disso, tenho convicção disso. Deu para trocar por isso, OSS. Aqui é minha oração principal. Descarto a subjetiva porque o verbo está em primeira pessoa. Fico na dúvida de que ele retornará completa tenho ou convicção. Tira a palavra convicção, leia a frase. Eu tenho de que ele retornará. Não faz sentido. Essa expressão completa o substantivo abstrato convicção. Quando um elemento preposicionado completa um substantivo abstrato e ele for oracional, não tem o que se discutir. É adjunto ou é complemento? Não, vai ser automaticamente completiva nominal. Se for oracional, completando o substantivo abstrato, já é completiva nominal. Eles estão cientes disso. OSS, eu tenho aqui minha OP. De que devem trabalhar completo o adjetivo ciente. Tira a palavra ciente para você ver se faz sentido. Eles estão de que devem trabalhar. Tá vendo? Se completa adjetivo, não tem para onde correr. Completiva nominal. Sentimos orgulho de que você se comportou. Sentimos orgulho disso. OSS, OP. Essa oração completa orgulho. Tira orgulho. Sentimos de que você se comportou. Completa orgulho, que é um substantivo abstrato, automaticamente completiva nominal, porque ele tem verbo que é comportou. No último tópico, que são as apositivas, geralmente são 2 pontos no final. Veja, só lhes desejo uma coisa. Isso. Isso o quê? Que sejam muito felizes. Eu tenho uma apositiva, porque ela reflete, ela age como aposto da oração anterior. Bicho, se tem 2 pontos e deu para trocar por isso, não tem para onde correr. É a apositiva. É a que menos cai e a que é mais fácil. Tenho outras apositivas aí. Digam-me uma coisa. Geralmente são os 2 pontos, mas pode vir uma vírgula. Essa proposta é boa? Apositiva. Confesso uma verdade. Qual verdade? Eu era um homem estudioso. Todas elas apositivas. 2 pontos, raramente uma vírgula. Beleza?
Ufa, terminamos! Agora você vai responder a atividade e verificar o gabarito no final. Tudo bem? Ó, essa atividade aí não está com gabarito na apostila, né? Está com somente das questões da IDECAM. Então vocês conferem o gabarito dessa atividade no finalzinho desse vídeo. Aqui embaixo vai estar o gabarito da atividade e na apostila, e as questões da apostila, o gabarito das questões lá, das últimas questões. Então esse gabarito aí, da página 175, é das 10 questões da IDECAM. Dessas primeiras 10 questões, vou colocar o gabarito aqui abaixo. Tchau, gente. Até a próxima aula.